Como é que ele ou ela ficou depois de receber a minha mensagem? Então, para aqueles casos em que houve aí uma troca de comunicação, como é que essa pessoa ficou depois do vosso último contacto, independentemente de quando é que foi o último contacto? Vocês estão no canal da Semente Estrelar, o meu nome é Diana. Se é novo aqui, faça a inscrição e para quem já é costume acompanhar o meu trabalho, a minha gratidão pela sua confiança. Coloquem o like, o comentário e, se puderem, a partilha do vídeo. Portanto, temos aqui duas opções de escolha. Na primeira consulta, nós temos o quartzo rosa e na segunda, temos a pedra da rhodonite. São ambas de cor rosa. O quartzo e a rhodonite. Como é que ele ou ela ficou depois do último contacto, depois da minha última mensagem? Número 1 ou número 2. Vamos começar então por quem escolheu aqui a pedra, a opção de número 1. Vou começar por retirar um arcano maior, firmem o pensamento nele ou nela. Como é que essa pessoa que o consulente da opção de número 1 está a mentalizar ficou depois da última mensagem, do último contacto do nosso consulente? Como é que ficou? Eita, a lua! Mergulhado num mar de emoções. A lua fala de um poço de emoções, mas emoções ocultas, emoções escondidas. Essa pessoa não disse tudo o que sente, não revelou os pensamentos a 100%, nem as emoções. Podia ter ficado aí também algum ressentimento ou alguma mágoa. Existe aqui a sensação de que é necessário explicar, esclarecer alguma coisa. Tá bom? Essa pessoa pode precisar de um esclarecimento da vossa parte ou então ter consciência de que tem que dar uma explicação e um esclarecimento a você consulente. Tente adaptar àquilo que fizer mais sentido. A lua é uma energia de muita emoção, de um mergulho nas emoções, mas traz uma certa tristeza. Então, depois desse contacto, não sei o que é que aconteceu aí, ficou uma melancolia, uma tristeza. Pode haver aqui desilusão, como eu já disse, pode haver mágoa, emoções que ainda não estão bem resolvidas, coisas a perdoar. 6 de espadas, rainha de ouros, 5 de paus, as de paus, 9 de ouros e Pagem de Copas. Numa primeira fase, depois de ler a vossa mensagem, esta pessoa afasta-se, tá bom? Não sei quando é que vocês enviaram a mensagem, se foi há pouco, se já foi há bastante tempo, mas logo após o envio da mesma, a pessoa ficou triste e teve necessidade de se afastar para pensar no assunto. O 6 de espadas traz a transição, o afastamento, nem que seja temporário, e o pensar sobre o assunto. Portanto, a mensagem não foi indiferente, não é? Mexeu com as emoções e meteu a cabeça da pessoa a trabalhar. Uma cabeça que pensa constantemente nessa última mensagem. Provavelmente, porque temos aqui uma rainha de ouros, vocês mandaram uma mensagem muito conscientes daquilo que estavam a digitar, daquilo que estavam a dizer. Uma mensagem muito pé na terra. Podíamos ter aqui consulentes que disseram a firmeza da sua certeza, mesmo que isso tenha sido contra a vontade ou contra a visão dessa pessoa. Vocês podiam ter aqui imposto a vossa maneira de pensar, as vossas convicções. E porquê? Porque temos aqui um conflito, um 5 de paus. Então isto dá-me a ideia que se podiam ter desentendido,
podia ter havido briga, ou simplesmente vocês enviarem uma mensagem que a pessoa ficou em conflito interior, numa guerra interna, não é? Num estado de bem com as suas próprias emoções. Então é alguém que tem que se resolver a nível emocional e que precisa temporariamente de um tempo para ele próprio ou para ela própria. O 9 de ouros traz aquela sensação de individualidade. Eu preciso de um tempo para mim, eu preciso de estar comigo, não é? Eu preciso estar um bocadinho longe para pôr as ideias no sítio, para pensar no assunto, para viver a minha vida um pouco à minha maneira, talvez. Mas depois fecha aqui com um pajem de copas. Este pajem de copas, todo o pajem, é mensageiro. E ainda por cima é de copas. Então, traz-me aqui uma sensação que esta pessoa ainda vai retornar contacto. Ainda existe um plano de querer retomar uma mensagem, uma comunicação. Pode demorar algum tempo, porque a pessoa precisa de um tempo para ela própria ou para ele próprio, mas traz aqui a sensação com este pajem, não é? Que vem com a taça da copa do sentimento, traz a sensação que a pessoa ainda quer retomar contacto. O As de Paus também fala numa atitude. Então, independentemente desta tristeza, desta melancolia, de ter que pensar sobre o assunto, há uma vontade de voltar, há uma vontade de retomar o contacto e vem pelo sentimento, porque é uma carta de copas. Agora, o que é que eu estou a ver aqui? Que vocês podem ter um nível de diferença de maturidade muito grande, porque estamos a falar de uma rainha e de um pajem. Então isto é como se fosse quase mãe e filho a nível emocional. Pode ser uma pessoa mais nova, a nível de idade? Pode, mas para grande parte pode ser uma pessoa mais imatura emocionalmente falando, que tem jeitos diferentes de lidar com os sentimentos e com o relacionamento. Então, esta diferença de maturidade gera conflito, gera briga. E é neste aspecto que vocês têm que ter cuidado para aqueles que ainda querem que esta pessoa retome contacto. À partida poderá retomar, o tema do vídeo não é esse, é como é que ele ou ela ficou, não é? Depois do vosso último contacto. Ficou aqui com a taça do sentimento na mão, sem saber o que fazer com ela. E agora o que é que eu faço com aquilo que eu sinto no meu coração? É melhor temporariamente apanhar o barco e ir dar uma volta, retirar-me, até porque eu estou em conflito comigo próprio, não gostei de tudo aquilo que o consulente me disse, não concordo com algumas coisas, então deixa-me tirar um tempo para mim, deixa-me viver um pouco a minha vida de forma individual, mas a vontade de vir a voltar a contactar, de não sair completamente da vida do consulente, é grande, embora possa demorar aqui um pouco, tá bem? Vamos complementar com 3 cartas do baralho cigano. Os pássaros vai comunicar a lua e a cruz. Porquê? Porque está a sofrer 2 vezes a lua, não é? Se esta pessoa pisou na bola em algum aspecto relativamente a você consulente, a cruz, ela traz o arrependimento. Não é? Depois de eu tirar um tempo para mim, vai-me cair a ficha, finalmente, de que procedi mal, disse uma palavra errada, poderia ter feito de maneira diferente. Então traz aqui um certo arrependimento, uma nostalgia, um sofrimento, uma melancolia. E o pajem com os pássaros, a vontade de comunicar. E temos aqui uma necessidade forte, ou dele ou dela esclarecer alguma coisa, ou de pedir um esclarecimento a vocês. Mas de parte a parte há necessidade de colocar os pingos nos is, de ter aqui um diálogo, uma conversa esclarecedora, que não seja um combate, um braço de ferro, não é? Para chegarem a um acordo, quem sabe para fazerem as pazes, mas há necessidade de falar, de falar. Também temos aqui um grupo
que de uma maneira por trás dos bastidores pode haver interferência de fofoca e do diz que me diz de outras pessoas. Então, para os casos em que sabem que essa pessoa tem influências na vida, até contactos que conhecem tanto ele ou ela como o consulente, pode haver aqui uma certa influência, um pouco mais pró-negativo, e que acaba por influenciar a criatura, se for alguém mais influenciável, em termos de atitude ou até mesmo naquilo que pensa e nas conclusões que tira. Tá bom? Foi esta a leitura então para quem escolheu a primeira pedra do quartzo rosa. Escrevam aí nos comentários se acham que fez sentido. E vamos passar para quem escolheu a segunda consulta sobre o tema como é que ele ou ela ficou depois do último contacto aqui com a pedra da rhodonite. Firmem então o pensamento aqui na opção 2. Eu vou perguntar ao tarot como é que essa pessoa que o consulente da segunda opção está a mentalizar, como é que ficou depois do último contacto, da última mensagem. O Sol, interessante, na primeira consulta, a Lua, e aqui temos o contraste, o Sol. Se calhar a mensagem foi uma mensagem reveladora, foi um contacto em que existiu uma revelação, uma surpresa, algo que a pessoa gostou de ler. Também podemos ter aqui um grupo que a pessoa ficou a vibrar no orgulho, porque o Sol também fala um pouco do egocentrismo, não é? De ter razão, do meu orgulho, do meu ego, pode ser um ego ferido, porquê? Porque o Sol também queima, também faz escaldões, então pode ser um ego ferido, uma mensagem que queimou demais e que provocou aqui um escaldão no ego da pessoa. Também pode ser isso, não é? Vocês foram a forma que vocês tiveram de comunicar foi muito clara, foi muito transparente e aquilo que tiveram a dizer, disseram. Portanto, nesse sentido, houve aqui uma revelação, uma transparência. Mas aquilo que vocês disseram poderia ter ferido o ego da pessoa. Tá bom? Vamos complementar com os arcanos menores. Como é que ele ou ela ficou depois do último contacto. Mas o Sol, ele traz o retorno, a vontade de retornar, ele traz o sentimento. Então, tudo isso também existe na energia da criatura. A vontade de retornar, o esclarecimento, o sentimento, tá bom? 3 de ouros, exatamente. As de espadas, o diálogo, uma revelação, algo que eu não sabia e que veio à tona. Vocês poderiam ter dito algo que nunca disseram à pessoa antes, ou ter falado de uma maneira que nunca tinham falado antes. E ficou aqui uma saudade, não é? A pessoa vibra uma saudade hoje em dia. E na energia dele ou dela, há vontade de comunicar. Quem sabe até de fazer um pedido de desculpa, porque vocês cortaram. Está aqui a Rainha de Espadas. Vocês cortaram essa pessoa. Vocês meteram um término. Ahá. Vocês meteram aqui um término, está bem? A Rainha de Espadas, ela corta. Olhem aqui, 2 vezes uma espada. E vocês foram língua afiada. Vocês foram muito diretos, muito transparentes na forma de cortar. É do género, olha, eu assim não quero mais, acabou. Está bem? Para mim tem que ser assim, assim e assim. Este é o meu limite. E podia ter sido a primeira vez que vocês se impuseram dessa maneira e a pessoa até nem estar a contar muito, porque aqui foi um fim. Foi uma finalização. E portanto a criatura está aqui a vibrar na saudade e na dor. Porque existe uma saudade, mesmo que tenha o ego ferido.
Mesmo que através da ponta da língua afiada, vocês tivessem escaldado o ego dessa pessoa. Independentemente disso, há uma saudade e há uma vontade, aqui a energia do 3 de ouros com o pajem de ouros, há uma vontade de voltar a contactar e de até mesmo dar uma satisfação, fazer um pedido de desculpa ou então esclarecer alguma coisa que tenha a ver com aquilo que vocês disseram. Dar uma satisfação, dar uma justificação. Ou então fazer um pedido de desculpa. Temos os dois casos aqui neste grupo, tá bom? Nem para todos será um pedido de desculpa, será também para alguns a necessidade de ter uma conversa e de esclarecer algo. Temos muito forte a vontade de querer voltar a falar. Voltar a falar. Há algo que eu ainda tenho a dizer, mesmo que a gente não fique junto, mesmo que seja realmente para colocar um ponto final na nossa história, há algo que eu ainda tenho a dizer e eu quero fazer essa conversa, eu quero fazer essa revelação. Mas vem com uma energia de querer vir para ficar, não é? Uma nova oportunidade. É isso que a pessoa neste momento está a vibrar. Essa pessoa não ficou bem, está bem? Tem aqui o marinar uma saudade dolorida, portanto é um fim que dói. Aqui temos a dor do fim. Rainha de Espadas, ela quando chega ali no limite, ninguém pode com ela. Provavelmente vocês disseram alguma coisa cortante, afiada a essa pessoa. Baralho cigano, o urso, as corujas e o labirinto. A pessoa está aqui num labirinto emocional. Ela tenta seguir a vida, mas ela não encontra saída. Ela não consegue. Ela ainda está na dor e está a aprender com isso. Mas o que é que dificulta? O orgulho. Vocês queimaram o ego da criatura. O que é que vocês disseram? Vocês queimaram o orgulho, o ego da criatura. E agora ela quer sair do labirinto e não é capaz. Um labirinto que tem a ver com as emoções, com a saudade. Tem uma energia de querer comunicar também aqui. Tá bom? É lento para comunicar? É. Mas tem uma energia, o próprio Sol fala do retorno e da necessidade de esclarecer, de falar daquilo que ficou por dizer, de falar deste passado, de falar daquilo que aconteceu. E apesar da tiragem, o tema não ser aquilo que ele ou ela vai fazer, tem aqui uma energia de quem quer realmente conversar, mesmo que não fiquem juntos. Alguém que quer colocar aqui o pingo no i. Dizer alguma coisa a esta Rainha de Espadas. Uma nova oportunidade. Se vai ser possível ou não, isso já vai depender também da vontade dele ou dela e da vontade do consulente. Mas basicamente esta pessoa está na dor, tenta seguir com a vida e anda às voltas no labirinto, não encontra saída, não consegue desapegar. Tem aqui uma coisa de ciúme escondido também e que ainda quer falar, ainda quer comunicar. Tá bom? Foi esta a leitura. Escrevam nos comentários se acham que fez sentido. Um beijinho grande para todos e até uma próxima tiragem. Fiquem bem.